Olá, seja muito bem-vindo ao Extrema Performance. Eu sou a Bruna Mann e hoje nós vamos falar do 70.3 Brasília, que está batendo na porta. Estamos a 10 dias da prova. Trouxe aqui um convidado muito especial que estará lá para dar toda a segurança para vocês, Dr. Leandro Gregorucci. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Obrigado, Bruna. Obrigado ao pessoal do Extrema por mais esse convite de estar aqui com vocês. Agradeço. E nós vamos falar da prova hoje, né? A prova batendo na porta aí, vamos falar bastante sobre o clima, onde que vai estar a área médica para você ficar tranquilo, sua família também. Então, você que vai fazer a prova, conhece alguém que vai fazer, já manda esse podcast, que é muito importante vocês saberem todas as informações que nós vamos falar aqui hoje. E antes de começar, vou falar da Cupá, que está com a gente, vai estar com a gente lá no 70.3, na transmissão, vestindo todo mundo do Extrema, e você pode ter um cupom também da Cupá, que vai aparecer aqui em algum momento desse podcast. E temos também a Kingston, que armazena tudo que a gente produz, tudo que a gente faz aqui, as transmissões, armazenamento de qualidade e de confiança, e temos cupom também da Kingston, que também vai aparecer aqui. Então você tem que ficar ligado, assistir o podcast inteiro, e aí você consegue aproveitar esses cupons. Bom, vamos começar? Vamos lá. Bom, chegou, né? Brasília. Chegou. É uma prova que não tem alguns anos, já teve no passado. Vai ser minha primeira Eu fiz duas vezes. Você já fez lá? Que legal. E aí, como é que foi? Então, é uma prova, é aquilo, né? Vamos começar da natação. O lago pesado. O lago lá, para quem já nadou, sabe que o lago é pesado. Água doce, sempre é pesada. A gente teve um podcast até com a doutora Marília, falando um pouco, né, densidade da água, água doce, roupa de borracha, qual usar, com manga, sem manga, também vale a pena assistir. Muito bom esse podcast dela, pode assistir que eu ouvi e gostei demais. Ficou legal. E aí a gente falou um pouco disso, mas é importante a gente falar, né, o clima, como que vai estar agora, mais perto a gente já consegue saber um pouco a temperatura da água, um pouquinho, né, com o clima mesmo, vai estar seco, e aí entra no ponto de Brasília, né, seco. Sim. Brasília, classicamente, todo mundo conhece aqui no Brasil por ser uma cidade quente e com clima muito seco. Eu não vou bater o martelo, mas já ouvi que muitas vezes a umidade do ar lá equivale ao deserto do Saara. Então, não é fácil. Eu já ouvi isso daí. E aí eu dei uma pesquisada, nós estamos há alguns dias, a gente está gravando um pouquinho antes, na teoria, na previsão do tempo, para o dia 13 de abril, nós teremos uma temperatura variando de 20 a 29 graus, com uma umidade variando de 54% a 95%. Então, assim, 54% é muito ruim e o 95% também é muito ruim, entendeu? Então, você tem essa grande variação aí que não é tão legal. Não vai chover, na teoria, 0%, 0 milímetros de precipitação e pouco vento. Então, se for ver, o que seria a prova ideal? Eu vou te falar do ponto de vista médico. Tá? Depois você fala do ponto de vista atlético, e aí depois a gente pode falar do ponto de vista das fotos, que é diferente. Do ponto de vista médico, normalmente quando você tem ali uma temperatura em torno dos 20 graus, é uma temperatura boa, agradável para o atleta desenvolver a performance. Você não entra na hipotermia e também a chance de você ter uma hipertermia é menor. A umidade em torno assim dos 80% é uma umidade boa, considerável, porque facilita você ter uma sudorese adequada, então isso daí também te ajuda. Pouca gente fala, mas a radiação solar também é importante. Então a gente tem um nível de radiação que varia de 1 a 15. Quando você está acima de 10, nós consideramos extremo. Lá em Brasília a previsão é para estar 9, pro dia 13. Mas é aquela coisa, se tiver nublado o tempo, melhor. Então do ponto de vista médico, o que é? 20 graus, tempo nublado, com uma umidade perto de 80%. Isso daí seria a prova ideal, tá? Prova dos sonhos. É a prova que ajuda todo mundo. Tem atletas que gostam de um tempinho um pouco mais frio, né? Então, ali perto dos 17 graus, alguma coisa assim, o pessoal fala que rende melhor. Mas também, do ponto de vista médico, serve. Se for pensar do jeito que vai estar lá, uma umidade perto de 54% é muito seco. E aí o que a gente mais vê são os problemas respiratórios.
porque você tem aquela secura que você sente, você pode até danificar as suas vias aéreas superiores, que a gente fala, então pega os sinos, pega a parte nasal, a garganta fica seca. Quando você já vai para os 95% de umidade, que é essa variação, você não tem problemas respiratórios. No entanto, você acaba indo para o lado da sudorese, que dificulta a sua perda de água, a troca de calor da sua pele com o ar. Então, assim, tá aberto, né, Brasília? Na previsão de hoje, porque vai acontecer, não sei, só sei que vai estar entre 20 e 29 graus. Então, Nossa, mas 54 para... para 95 é muita coisa, né? Nossa! Exatamente, mas de novo, aquela previsão do tempo que a gente que a gente não... Se for o clássico, vamos pensar no clássico. O clássico que é quente e seco, tá? Então, mais perto de 54 do que 95% de umidade. Aí, nós temos que sempre pensar na hidratação. E tem alguns erros que os atletas cometem antes dessas provas que, teoricamente, serão muito secas e muito quentes, tá? Então, a gente pode rever isso daqui. A gente até já fez um podcast falando disso, mas né? vamos falar de novo. Tá chegando a prova. Erros. Vamos lá. Então, vamos lá. Primeira coisa, todo mundo fala, vamos começar a hidratar. Então, o hidratar, que você começa alguns dias antes da prova, tem que ser uma hidratação balanceada. Não é somente com água. Por quê? Quando você toma muita água, que ela não tem os sais minerais, a quantidade de sais minerais, que seria igual a uma bebida isotônica, você acaba diluindo o seu sangue. Então, você faz uma hemodiluição. O que acontece? Abaixa o seu nível de sódio. Então, na prova, aumenta a chance de você ter um quadro que nós chamamos hiponatremia, que é a perda de sódio pela sudorese, que já está baixa porque você toma muita água. Então, quem fica se hidratando somente com água nos dias anteriores, pode sim ser um bom candidato a passar comigo lá na tenda médica, entendeu? Então, primeira dica, não precisa mudar ou tomar muito mais água do que você toma. E lembrar dos sais minerais. A gente tem episódios falando da hiponatremia, hipertermia, todos esses termos que a gente que parecem termos difíceis, a gente já explicou aqui, então também não vamos falar tanto deles. Exatamente. A gente quer que você volte lá e assista os outros episódios. Então, a hidratação tem que ser aquela hidratação que é recomendada pelas nutricionistas. Então, você tem que tomar água? Tem. Mas você também tem que tomar bebidas isotônicas, que é importante. Os sucos também são importantes, para você ter um balanço de sal, que ele não pode ser deficitário. Então, você tem que chegar na prova bem hidratado, mas também com os sais minerais adequados. Obviamente, não é momento de inovar. Então, você tem que fazer as coisas que você está treinado. Se você está acostumado a tomar gel que tem certa quantidade de cafeína, ou de sais minerais, ou de sódio, etc., não vai mudar antes da prova. Porque aí... mais uma chance. As cagadas acontecem. Mais uma chance de ir lá encontrar você. Fala, oi, doutor, eu não ouvi seu podcast, tô aqui, ó. Exatamente. Tem uns atletas que eu vou criar uma carteirinha de cliente frequente. Tem uns caras que a gente fala, e eu vou dar uma carteirinha pra ele, então não adianta, então eu espero que melhore, vamos ver. A gente até tem um episódio falando do excesso de cafeína, inclusive, né? Exatamente. Então, quando você tá lá na prova, tem uma dose máxima de cafeína que você pode tomar. Normalmente, depende de cada pessoa, pensando que assim, o Ironman 70.3 você tem até 8 horas para concluir a prova, mas a média de tempo das pessoas varia em torno de 6 horas para você concluir a prova. Estou falando de média de tempo. Tá? Então, quando você toma uma dose, que você faz um cálculo por peso, mas entre 300 e 500 miligramas, pensando entre mulheres e homens, tá? Por hora? Não, em 4 horas. 300 e 500 miligramas. Tem que deixar isso bem explícito, porque a gente sabe o que aconteceu com aquele atleta. 4 horas, Porque assim, a cafeína que você ingere, na teoria, ela é absorvida e filtrada pelos seus rins em até 4 horas. Tá. Então, se você mantém uma dose ali entre 300 e 500 miligramas em 4 horas, é uma dose segura, que ela vai te dar o estímulo, você vai se sentir bem, mas você não vai ter os efeitos deletérios da cafeína. Então, se você combinou com a sua nutricionista de usar um gel específico que tem uma certa miligramagem de cafeínas por hora, você mantém o combinado, porque a soma dos géis
dará a dose máxima para você exercer bem a prova. Até tem um caso que nós contamos, né, de um paciente que passou na prova, um 70.3, foi de São Paulo esse, que ele chegou com taquicardia, olho desse tamanho, falando demais, super excitado, achando que ia morrer. E eu achei que tinha duas possibilidades. Ou ele tinha cheirado cocaína, ou ele tinha tomado muita cafeína. Era a segunda opção. Era a segunda opção. Ele tomou 10 géis de cafeína. Nossa. Ele tomou 5 vezes a dose máxima de cafeína que podia, entendeu? Então, são as coisas... Hoje ainda dá risada, né? Mas na hora ali você fica preocupado, entendeu? E o que mais de efeito colateral, vamos dizer assim, da cafeína? Então, a cafeína, se você exagera na dose, ela vai te dar uma excitabilidade. Ela aumenta a diurese, então, ou seja, você vai desidratar. Ou seja, já tá seco, Exatamente. quente, você já tem dificuldade. Naturalmente, você está desidratado na prova. Você está perdendo água pela pele, que é a sudorese, água pela respiração, e aí a cafeína é diurética, então você acaba perdendo água através da urina também. Então, se você exagerou na dose, também desidrata muito. Então, pode usar cafeína? Pode, deve, acho que é um excelente mecanismo de você melhorar sua performance, mas tem que ser da maneira adequada. E não vai inventar. Se você não usa até agora, não é o momento. Entendeu? Então, isso, por favor, né? O amiguinho chega e fala, tem um pré-treino aqui. E é até perigoso. A gente até, né, fez também podcast com cardiologista, explicando desses perigos do pré-treino, excesso de cafeína. Então, muito cuidado, não inovem. Regra número 1. Faça o que está acostumado. O que está acostumado. Então, pensando sempre assim, clima quente, clima seco, começar a hidratação adequada antes. Durante a prova, ter a hidratação adequada e com a ingesta de cápsulas de sal. Também isso é outra coisa. Quanto que pode ingerir de cápsula de sal? Outra, precisa sempre combinar com a sua nutricionista, mas normalmente as pessoas acabam utilizando uma cápsula de sal por hora. Uhum. Normalmente é isso nos dias quentes, tá? O clima seco vai interferir nessa absorção do sódio também ou não? Não, disso não tem problema na absorção, não acontece. Mas o clima seco, ele facilita um pouco a transpiração, tá? Só que, por outro lado, você precisa de mais líquido. Então, tem um pouquinho, uma pequena diferença para o clima muito úmido, tá? Que o clima muito úmido dificulta a sua transpiração. Uhum. Por exemplo, eu tenho mais chance de você ter um quadro de hipertermia, que é o aumento da sua temperatura corporal num clima úmido do que num clima seco. Porque no clima seco você vai transpirar. Você transpira bastante, você tem bastante troca de calor pela sudorese. No clima úmido, você tem pouca troca de calor pela sudorese, então aumenta a chance de você ter a hipertermia. Só que, de novo, lá é uma cidade quente. Sabe? Então, se você digamos que está 29 graus lá no dia, provavelmente uma sensação térmica vai ser de uns 32, 33, talvez até 34, dependendo da radiação. A radiação, hoje a previsão vai estar num grau 9. Então, é considerada uma radiação alta, mas não é a extrema. Então, ok, digamos que tá ok. É a primeira prova do ano. Eu acho que foi acertado colocar lá. Antes, o ano passado foi Florianópolis a primeira, né? Então, vamos fugir um pouco das chuvas. Sim. Né? Fugir um pouco das chuvas. Vamos ver que vai ser uma prova legal. A natação é no lago. Ela tem a saída e a chegada em pontos diferentes. Sim. Os atletas têm até 1h10 para concluir o percurso de natação de 1.900 metros. A equipe médica já está toda programada, então a gente tem equipe médica que está na área de largada, na área de chegada à natação. Nós temos pranchas, nós temos o pessoal com caiaque, nós temos o pessoal com stand-up, nós temos os jet skis, né, que é as motos aquáticas. Então a segurança é o mesmo padrão de todas as provas do Ironman. O pessoal saindo da natação vai para o ciclismo. No ciclismo serão 2 voltas de 45 km para completar, é um percurso plano. Então isso daí facilita. Bem plano. Então isso facilita bastante. E tem hidratação a cada 15 km. Então não caio no erro também que já aconteceu muito lá na tenda médica. Por exemplo, o atleta está pedalando, passou num buraco, sei lá, fez alguma coisa, a garrafinha voa, pau. O que ele faz? Ele fica sem a hidratação dele. E ele quer completar o percurso, não quer parar para repor a água, ou pegar uma garrafinha, ou
se hidratar corretamente. Aí chega no final do pedal, assim, devendo, entendeu? E vai pra corrida na sequência. É aí que passa mal. Ele consegue acabar o pedal, só que o preço ele vai pagar na corrida. Então, recomendo, acabou a água, se hidrate sim, nem que você tenha que parar. Se você não tem a manha de pegar em movimento, para. Para. É melhor sobrar do que faltar. E outra, faça com segurança. Sim. Se você tem... É que assim, você pode dizer muito melhor que eu. O pensamento do atleta profissional / aquele que vai para pódio é um. O pensamento do atleta, daquele que vai para completar a prova, para ser uma coisa prazerosa, para ser um momento de superação é outro. Esse segundo grupo, eu sempre acho que tem que ser com segurança. Entendeu? Então, Sem dúvida. se você tem Não, dúvida, para. tô na hora ali, porque também às vezes a pessoa tá acostumada a pegar garrafa no treino e na hora tá mais cansado, tá uma situação diferente. Sentiu qualquer insegurança, é muito melhor parar e pegar água Se for pensar, você do vai que gastar quanto? 30 segundos? é muito Entendeu? menos do que o que você vai perder de performance se você não tomar água. Acho que é essa conta Exatamente. que tem que fazer. Então, assim, Exatamente. pensar sempre o errar para mais. Então, esse tempo que você vai perder para pegar água vai te dar uma condição muito melhor para você terminar a prova. E o ciclismo ainda está na metade. O ciclismo é onde a gente tem a chance de se hidratar, de se alimentar. Exatamente. Então, tem que aproveitar o ciclismo. Na corrida também a gente consegue, mas você já não consegue digerir tanto, ingerir tanta coisa, né? A bike... Porque o esforço da corrida, como exige não só... Exige muito mais do corpo que na bike. Uhum. E realmente é mais difícil você fazer essa hidratação depois de algumas horas já de performance, né? Então, eu realmente acho que o ciclismo é o momento crucial ali da prova para você repor as energias para fazer uma corrida honesta. Isso entendeu? que você falou é normal. Cair a garrafinha, todo mundo já caiu. A minha já caiu gel, já caiu. Mas tem que aproveitar que a prova fornece essa hidratação e usar, né? Usar da prova. Eu sempre saí com uma garrafa e pegava outra na hidratação. Sim. A prova tá aí para isso. É na prova que você tem esse suporte. No treino você vai ter que parar mesmo, mas a prova te dá esse suporte. Exatamente. E outra, você não precisa, se você conseguir, tiver habilidade para pegar a garrafa, você também não precisa parar. Então, você vai pegar rápido, você não vai perder esse tempo. Então, assim, na dúvida, não vai conseguir, para e pega. E outra recomendação que eu faço, de novo, o Dr. Leandro sempre pensa em segurança. Você não vai parar? Diminui a velocidade. Diminui a velocidade. Não vai pegar a garrafinha a 45 km por hora. Isso é muito importante. Porque as pessoas que, lógico, as pessoas que estão lá, os staffs, eles têm treinamento, mas pegar a garrafa muito rápido não é uma tarefa fácil. Tem algumas manhas e ainda assim você pode correr o risco de deixar cair. Então, diminui a velocidade, é isso. Esse tempinho que você vai perder, você não vai perder muita posição, você vai só ganhar e vai garantir que você vai pegar a sua hidratação com segurança. Então, isso é muito importante a gente frisar. Só melhor. E, bom, acabando o ciclismo, vai para a corrida, são 3 voltas, serão 3 voltas no plano também. Aí todo mundo já conhece, é o clássico, né, com pontos de hidratação em ambos os lados. As equipes também, a equipe médica já vai estar posicionada, então nós teremos 7 ambulâncias distribuídas entre ciclismo e natação. É isso que eu ia perguntar, para o pessoal também ficar tranquilo, porque quando quem está assistindo vai lá, o marido vai competir, mulher, filho, enfim... E aí sai pro pedal e vai, né? Então, a impressão que dá é que ninguém tá olhando, ninguém tá vendo, tá tudo fechado, claro. Mas como que vocês conseguem ter esse controle do percurso do ciclismo, principalmente, que é algo que sai do nosso campo visual? Sim, então, nós temos os pontos pré-determinados. Então, é feito um estudo antes da prova, no qual nós posicionamos as ambulâncias a uma certa distância. Além das ambulâncias, que elas seriam utilizadas, por exemplo, para um resgate. Por exemplo, o atleta caiu, teve um acidente. Ele caiu, machucou o ombro, ele desistiu. Esse atleta vai ser transferido por ambulância. Mas até a ambulância chegar, nós temos também 6 motolâncias. O que é motolância? É um socorrista treinado, no qual ele vai estar identificado, onde ele tem junto com ele um aparelho que a gente chama DEA, que é o desfibrilador automático, no caso de uma parada cardíaca, que hoje é a principal determinação de qualquer corrida séria, é que você tenha um socorro rápido com um desfibrilador.
Até as coisas, como vocês já viram, tá acontecendo no mundo inteiro. Em São Paulo aconteceu 3 vezes, 3 episódios esse ano, pelo menos, de atletas em corridas que estão por aqui, coisa de meia maratona, de maratona, que tiveram parada cardíaca e não foram atendidos a tempo. Então, a gente sempre teve essa preocupação, e então a gente tem as 7 ambulâncias, mais essas 6 motolâncias. As motos, elas ficam circulando durante a prova. Então, o nosso tempo de resposta beira a 1 minuto, tá? No máximo 2 minutos, assim, quando a gente tem a informação. Além disso, quem fornece as informações pra gente? Os fiscais de prova. Uhum. Então, eles não ficam lá só pra te dar o cartãozinho. Não. Se bem que eu acho que eles gostam de dar o cartãozinho ali, viu? Mas assim, eles não ficam só circulando para fiscalizar. Eles também são uma fonte importante de informações para a tenda médica. Então, a gente tem um canal exclusivo da área médica, onde eles encaminham as informações e a localização. Então, assim, on time, a gente já sabe, tem a nossa central de notificação e a gente pega e despacha alguém que não esteja perto para chegar logo. Aí a gente também, os pontos de hidratação também fornecem as informações para a gente. Aí nós temos também 2 vans que elas circulam pela prova para recolher os atletas que desistiram. Talvez você já tenha visto em algum lugar. Uhum. Por exemplo, sei lá, quebrou a roda, Sim. o cara furou o pneu, cansou, alguma coisa. Aí a gente não vai transportar esse atleta de ambulância. Então tem uma 2 van vans. especial que também fornece essas informações. Então, nós temos muita gente, a gente cria todo um sistema para receber a informação o mais rápido possível para a gente poder despachar alguma ajuda necessária. Então a gente tem essa distribuição. Já na corrida é mais fácil, porque como são 3 voltas de 7 quilômetros, nesses 7 quilômetros fica muito fácil você Sim. administrar, entendeu? A corrida tem muito público, então a gente Exatamente. consegue, de alguma forma... Facilita você chegar, facilita você ter informação. E os principais eventos, quando são relacionados ao calor, acontecem na corrida. Na corrida, então vocês ficam o tempo todo monitorado. Exatamente. É importante a gente falar isso justamente para quem é a primeira vez, está indo, às vezes tem, né? O ciclismo sempre é um momento crítico da prova, porque podem acontecer acidentes, Sim, tem que tomar é uma cuidado. velocidade muito alta. Então, lá, com certeza, pelo percurso, vai ser muito rápido o ciclismo. Então, além de tomar muito cuidado, tem muita gente que treina sozinho, que treina no rolo, que às vezes não tem muita vivência. A experiência da rua, Experiência da rua, pedalar com outras pessoas. Então, é sempre importante a gente saber isso. E uma dica de atleta. Quando a pessoa gritar à esquerda, para quem tá fazendo pela primeira vez, pedala sozinho, presta muita atenção nisso. Quando a pessoa gritar à esquerda, não vá para a esquerda, quer dizer que ela está passando pela esquerda. Isso pode evitar muitos acidentes, que já aconteceu comigo, de eu gritar à esquerda e a pessoa ir para a esquerda. Tá. E aí, se você não tá esperto ali, se tem mais gente perto, porque acontece, a gente sabe, 70.3, as provas do Ironman, não pode vácuo, isso também é importante a gente falar. Você tem que manter uma distância de 12 metros, mas momentos da prova sempre vai ter mais gente. Ultrapassagem. Tem várias regras, que a gente também não vou ficar falando aqui das regras, é importante todos os atletas saberem, mas é importante também saber que vão ter momentos de que vai juntar, vai ter mais gente, então tem que, principalmente na hidratação, retorno. Então, assim, tomar cuidado, porque pequenas atitudes que você vai ter no seu pedal, você pode tanto estragar a sua prova, como a prova de outro atleta. Exatamente. E igual você falou, retorno. Tem muito acidente, o grau de organização da prova é tão grande que eles preveem, muitas vezes, se você está chegando num retorno numa velocidade muito alta, aí eles começam a colocar sinalizações para a gente diminuir a prova. E se tiver que fazer aquelas curvinhas fechadas, se você ficar, ainda mais numa TT, desclipa, tira um dos pés. Então, de novo, você vai perder quanto ali? 15 segundos para clipar de novo? Entendeu? Porque aí você garante a sua curva que você não vai cair, não vai acontecer nada, tal. Então, isso aí tem que treinar, sabe? Né? Mas se não conseguir, se achar que não vai conseguir, você tá fazendo a curva com prova, 2 pessoas ao mesmo tempo, com 3 pessoas ao mesmo tempo. A segurança em primeiro lugar. Segurança em primeiro lugar. Entendeu? Então, e pensar que é isso, o tempo que você vai perder para parar ou ter algum movimento ali de evitar um acidente é melhor do que tentar fazer alguma coisa, cair, se machucar e estragar a tua prova. Então, eu acho que o esporte é pra gente se divertir. Sim. Tem também o lado competitivo, que todo mundo quer ir bem, mas acho que não pode sacrificar a sua segurança em detrimento disso. Né? Exato, e pensar nisso, pensar que vai ter gente mais rápida passando, então ter essa segurança não só
por você, mas por todo mundo que tá fazendo a prova. O ciclismo é isso. Tem que ter esse cuidado. Se Sabe uma coisa legal que você falou, que é... Bom, eu pedalo, e aí de vez em quando você vê algum obstáculo, ou você vai ultrapassar alguém, você olha pro lado, né? Então você olha pro lado e pra trás, pra esquerda, pra ultrapassar. E bem nesses momentos que você tá olhando pra esquerda, passa um cara assim, uf, do seu lado. Você toma cada susto que esse qualquer pessoa passando. Não, você Então, assusta, você tá ali fazendo a sua prova, por isso que é importante. Eu falei porque quem não tá muito acostumado, quem mora em São Paulo, pedala na ciclovia com um monte de gente, acaba acostumando mais. com isso. Uhum. Mas quem treina sozinho, quem pedala muito no rolo, que é a rotina da maioria dos atletas para conseguir encaixar. Na prova, assusta um pouco, porque é muita gente passando, é muita gente falando. Então, você tem que estar muito atento, o tempo todo atento, entender também os sinais. A gente já falou aqui dos sinais de hidratação, que primeiro sinal é esse estado de desatenção. Isso é importante. Boa questão. Quando que você percebe que você está começando a ficar desidratado numa prova dessa? Primeiro, a sua frequência cardíaca está mais alta do que deveria. Então, você vê no relógio. A sequência, você pode sim dar uma sensação de, a gente chama obilubilado. O que é isso? Ele fica um pouquinho desatento. Devagar. É o devagar meio com desatento, sabe? Você tá assim, tô pedalando, aí você relaxa no pedal, aquele buraquinho que você via na frente que você desviaria, você passa por cima dele, entendeu? E aí você começa a ficar mais cansado, pesa os ombros, pesa o pescoço, esses são os sinais sequenciais de desidratação. Até o momento em que você, na desidratação franca mesmo, você só vai, você não sabe o que está acontecendo. Então muita gente tem a perda da memória recente nos casos mais graves de desidratação ou da perda do sódio, né, que é a hiponatremia. Então, ficar ligado com isso. Percebeu ali no pedal que tá, assim, tem a pessoa falando, presta atenção, tá? Porque às vezes, normalmente, quem tá ultrapassando já vê que o outro tá desatento. Exatamente. Às vezes tá fazendo movimento, assim, na bike, sem perceber. Sem perceber. Então, zigue-zague, né? É bem comum, assim, a pessoa começa a ficar cansada e começa a perder, né? Então, ficar atento a isso. Se isso acontecer com você, para um pouquinho, vê a frequência cardíaca, entende o que está acontecendo. A frequência cardíaca acho que é uma melhor... a melhor coisa que você pode ver, porque se não tiver uma frequência cardíaca que você está acostumado, tem alguma coisa errada. Alguma coisa e aí é isso, pensar que você tem que pensar na sua prova e em todo o resto. Porque imagina, vem uma bike te ultrapassando muito mais rápido que você, e você, sem olhar para trás, entra na frente da bike, não dá tempo de parar, enfim, acidente. Então, pensar que o momento da prova é o seu momento, sim, é o momento, né, de você estar ali curtindo, mas você se cuidar, você está cuidando também de todo mundo que está fazendo a prova. Perfeito. É isso, eu acho que vai ser uma prova muito legal. Muito. Prova bonita. Brasília é lindo. Todo mundo fala bem. Eu gosto... Nossa, o pedal é muito rápido. Então. É muito legal. A natação, por mais que seja pesado o lago, também é gostoso de nadar. Uma dica também que a gente deu no episódio com a doutora Marília foi do óculos. Então, testar o óculos, se conseguir, no horário da largada, ir lá... O espelhado, para ver que provavelmente na água, tem o sol contra, então isso é importante. Olha, vou dar uma dicasinha do óculos que eu peguei nas últimas provas. As pessoas têm muito... usam aqueles anti-embaçantes pro óculos. Isso. Então, o que acontece? Você compra um spray, você joga ali no óculos. Nós pegamos 6 casos no último evento, no qual esse anti-embaçante que usaram, ele evaporou e grudou na retina do atleta. E aí não enxerga nada. Fica tudo embaçado. Então ele saiu da água vendo tudo embaçado, a maioria completou a prova, mas, por exemplo, na bike você via tudo embaçado, imagina o risco. Na corrida não interferiu tanto, mas quando chega na tenda médica você tá com o olho todo vermelho, né, todo irritado, vermelho, coçando... E a gente teve que tratar. Então, assim... Nossa, isso é importante. Se você já usou e usa uma marca que não dá problema, tudo bem. Não é hora de testar nada novo. E qual é a recomendação? Porque a pessoa quer usar os embaçantes. Antes da prova, talvez não seja o momento ideal. Assim... na minha opinião, não usa. É a famosa saliva, e tem gente que fala de colocar um pouquinho de detergente, tem as outras alternativas que não acontecem isso, entendeu? Sabonete,
Eu usava sabonete líquido de criança, Ah, tá, porque olha não só. irrita o olho. Também pode ser. Não tinha pensado nisso, é uma boa ideia. Mas, de novo, se você já usa alguma marca que deu certo, você testou, continua. Tá? Todos esses que passaram lá na tenda conosco, eles estavam testando no dia. Nossa. Então a Entendeu? pessoa, só voltando, ela espirrou ali Espirrou antes da largada. antes da largada, espirrou no óculos de natação, nadou, durante a natação o antiembaçante evaporou e grudou na retina. Nossa. Entendeu? Então ele já saiu com a visão toda turva, embaçada, não enxergando direito. Meu Deus. Concluir a prova, mas a um custo muito Tá. elevado, né? Isso é muito importante. 6 pessoas, olha só, bastante. Foi bastante. Então é uma coisa que tem que ficar atento. É isso. Se nunca usou, não usa. Se quiser testar alguma coisa, o sabonete líquido de criança não vai ter problema, porque não vai irritar o olho, tá? Então. É uma opção, boa opção. É, Nunca tinha ouvido falar disso. É uma boa essa opção. é dica de ouro. Eu aprendi, demorou um pouco pra aprender essa dica. Eu sempre legal. tive problema com óculos embaçava. Eu limpava, não adiantava. Mas a saliva também é uma boa. Funciona também. Legal. E a gente falou aqui, a gente tava falando do que pode acontecer na prova, às vezes, né, um problema. Acho que é legal a gente já fazer um adendo com o treinamento. Então, antes de começar, você estava me contando, né, pegou alguns casos no treinamento de pessoas que acabam passando mal, que né, infelizmente a gente tem visto isso mais frequentemente. E aí me conta o que vai ter lá em Brasília para a gente conseguir ajudar as pessoas. Então, o ano passado nós tivemos o primeiro simpósio, que foi um simpósio de medicina esportiva, que foi lá no Ironman de Florianópolis, no Ironman Brasil. E eu tive uma grata surpresa, vou ser bem honesto. Eu tinha organizado, é um modelo que eu trouxe lá do Campeonato Mundial do Ironman do Havaí, no qual nós fizemos 3 dias de simpósio, envolvendo 4 grandes áreas que envolvem os atletas, principalmente os atletas de endurance. Então você tem a medicina esportiva, a nutrição, a fisioterapia e o treinamento esportivo. Se você for pensar, todo atleta passa no médico, ele tem seu fisioterapeuta, o ideal é que ele tenha nutricionista e ele tem seu coach. Então, a gente uniu profissionais dessas áreas para falar sobre esportes de endurance, sobre a natação, a corrida e o ciclismo voltados para o triatlo. E a gente teve muito feedback positivo, eu fiquei muito feliz com isso, a organização também. E esse ano a gente resolveu expandir. Então nós estamos fazendo um simpósio de um dia antes de cada prova do Ironman 70.3. Então em Brasília, no dia 11 de abril, na sexta-feira, nós no hotel Grand Mercury Eixo Monumental, que é o hotel oficial da competição, nós conseguimos fechar uma sala para 80 pessoas presenciais. E nós teremos o primeiro simpósio Ironman Brasília 70.3. Legal. De novo, chamamos profissionais da área, eu só tenho triatleta ou profissional que trabalha com atleta de endurance. Então, nós temos fisioterapeutas, nutricionistas, a gente está com atletas que vão dar o depoimento, a gente está com médico de esporte. Então, vai ser uma sexta-feira inteira voltado para a ciência, para a gente aprender mais. E não é só para esses profissionais. Até os atletas, que você sabe muito bem, o triatleta é um cara curioso. Interessado. Ele gosta de ter informação. Para quê? Para poder melhorar a própria performance. Sim. Então, nós tivemos no Ironman Brasil ano passado, a gente tinha um público, cerca de 35% de atletas que estavam assistindo o simpósio. Isso aí foi muito legal. E uma coisa que sempre... Então, nós temos as inscrições presenciais, e quem não puder ir para Brasília, tem também a inscrição online. E então vai até quando essa inscrição? Porque nós estamos aqui batendo na porta. Não, 10 dias a gente pra deixa as inscrições online até o dia do evento, a gente até deixa o dia? aberto. Que legal. Já presencial está começando a esgotar, a gente já está com mais 50% preenchido, então eu acho que vai chegar lá no dia vai estar esgotado. E qual que é a intenção? A intenção é que durante o ano todo, quem puder participar tanto do presencial quanto do online, em todos os eventos, você vai passar por um curso de fisioterapia, nutrição, treinamento esportivo e medicina esportiva voltados para esporte de endurance. Se você seguir todos os módulos, essa é a intenção dos simpósios. E surgiu uma ideia, eu com o Dr. Ginter. O Dr. Ginter ele é anestesista, ele é triatleta, e a gente está sempre, ele me ajuda na tenda médica também, e a gente está sempre preocupado pensando na segurança dos atletas. Aí você já deve ter vivido isso, eu também já vivi,
naquele dia que você está pedalando e você vê um acidente na sua frente. Sim. Então alguém caiu, se machucou, ou numa corrida que alguém cai, desmaia. Qual que é a primeira coisa que a gente faz aqui no Brasil, infelizmente? Porque Não mexe. não mexe, não põe a mão, vamos esperar a ambulância chegar. Só que nesse meio tempo de não pôr a mão para esperar a ambulância chegar, você poderia estar salvando a vida da pessoa. Então o que nós fizemos? A gente bolou um curso que chama Suporte Básico de Vida ao Atleta, no qual ele é baseado no suporte básico que a gente ensina dentro do meio médico, para os médicos, enfermeiros e profissionais de saúde, mas ele é voltado para o atleta. O que você tem que fazer se você vivenciar um acidente de bike? Se a pessoa quebrar a clavícula, o que você faz? Se ela quebrar o braço, se ela bater a cabeça e perder a consciência, se você está correndo e você vê que alguém caiu do seu lado desmaiado, o que você faz? Será que ele está tendo uma parada cardíaca? Isso é muito importante. Será que ele desmaiou por conta de hipoglicemia? Será que ele tropeçou, bateu a cabeça e desmaiou? Como que você pode diferenciar essas coisas? Porque pequenas atitudes salvam a vida da pessoa. Na natação, você foi nadar, está treinando, e aí alguém passa mal no meio da água. O que você faz? Tira essa pessoa da água? Como você tira? Saiu desmaiada, não saiu? Então, nós bolamos um curso no qual a gente ensina as pessoas a terem esse conhecimento para salvar a vida dos outros. Nossa, sim, entendeu? muito importante. Então, e qualquer pessoa também pode fazer. Pode fazer. Isso, na minha opinião, eu acho que assim, todo professor de assessoria deveria ter. Sim. Tá? Os alunos também são a parte interessada, porque um dia você pode salvar a vida do seu amigo, Sim. entendeu? Conhecido que está lá junto com você. E nós vamos dar um certificado. Um certificado validado pelo Ironman Brasil. Ah, que legal. Então vai ter um certificado de 2 anos, e é de 2 anos a intenção, que é a praxe do mercado, você fazer uma recertificação para você treinar de novo. Validar. E uma pergunta, esse do sábado é só presencial? Presencial. Nós temos 30... Porque tem parte prática. Exatamente. Nós vamos levar os bonecos, que a gente chama os torsos, para você aprender a fazer massagem cardíaca, para você fazer intubação, para você fazer respiração, para você reconhecer. Vou dar um exemplo. Imagina assim, alguém caiu de bicicleta, bateu a cabeça e ele continua clipado na bicicleta. Entendeu? Com a bicicleta ali. Como que você mexe no corpo dele sem causar uma lesão na coluna que pode deixar ele paraplégico? Eu nem imagino. Tem que fazer o curso. Viu? Tem que fazer o curso. É isso daí. Então, eu já vou estar na fila. Não sei se eu vou conseguir, porque eu vou estar lá trabalhando. Mas é um curso que, nossa, eu gostaria muito de fazer. Então, essa é uma coisa interessante que a gente trouxe. A intenção é fazer em todas as provas do Ironman esse ano para a gente treinar o máximo de pessoas possíveis. Porque, infelizmente, aqui no Brasil, a gente não aprende isso na escola, não aprende na faculdade, não aprende isso no trabalho. Então, é uma iniciativa pessoal, diferente dos países europeus, por exemplo, que tem muito disso, muito forte isso. Entendeu? Nossa, muito interessante. E aí vão ter quantas vagas esse? Esse curso são 30 vagas, porque tem que ser pequeno para a gente poder pessoalmente ensinar todo mundo, dar muita atenção, porque o que importa ali é muita qualidade e todo mundo vai treinar. Então, você não é só teórico, você vai pôr a mão e treinar o que você tem que fazer em cada situação. Essa é a ideia. Você tem que garantir que todos do curso vão saber fazer isso. Exatamente. Muito legal. Então vamos lá, vai ser legal. A intenção vamos subir a régua. Vamos entendeu? subir a régua. Não vai ser só um evento esportivo. Trata-se agora de um evento esportivo, um evento científico, no qual a gente traz conhecimento para todo mundo que procura. Sim, tá? E com a evolução do esporte, o crescimento, tudo vai aumentando. As pessoas que caem, que tem algum problema, né? Isso são os acidentes que podem acontecer. Pode acontecer, mas lógico, quando tem mais gente praticando, vai ter mais acidentes, né? O número vai aumentando. A gente tem que saber estar munido de informação para conseguir lidar com qualquer situação. Então, se vocês quiserem se inscrever, o site é o www.symposiumironmanbrasil.com.br. Lá você tem o calendário das provas. Tem também o curso, que é o Suporte Básico de Vida ao Atleta. É só clicar lá, fazer a inscrição. Lembrando que presencial é um valor e para o simpósio, e o online é um valor bem mais em conta para você participar. Então, vamos supor, a pessoa está assistindo a gente aqui, não vai para Brasília, mas vai para Floripa. Já pode se inscrever? Se inscreve no online de Brasília, e aí de Floripa ele pode se inscrever no presencial.
Ah, legal, já tá tudo lá. Tá aberto Todas do ano as- inteiro. do Todas ano as provas todo. do ano já estão abertas. Ah, isso é muito Entendeu? legal, porque você consegue se programar, vai pra prova, vai assistir alguém, tá pensando em ir, já é um motivo a mais. E uma coisa legal que eu fiz esse ano é que é o seguinte, quem participar de todos os eventos, ou presencial ou online, vai ganhar um certificado especial no final do ano pela participação. E a gente tá fazendo, é que eu não trouxe aqui que não ficou pronto, mas eu mandei fazer umas moedas comemorativas de cada curso. Que legal. Então, quem presencialmente, isso o pessoal presencial, eu tô vendo se eu abro pro pessoal online, vai depender da demanda. Vai ganhar a moeda comemorativa de cada curso, e aí no final do ano a gente vai montar uma mandala, entendeu? Como se fosse a Six Major, entendeu? Para comemorar que a pessoa fez ali a graduação com um certificado especial. Então, ele tá fazendo uma coisinha legal assim, voltado pro esporte. Lembrando que a nossa intenção é o atleta e passar informações sobre o esporte. Muito bom, muito bom. Muito obrigada por ter vindo aqui, compartilhado com a gente essa informação super valiosa. Tá lá no site, mas é legal. Quanto mais a gente puder divulgar, melhor. Melhor. Melhor para todo mundo, melhor para o esporte, melhor para a gente. E é isso, o esporte só cresce. Muito bom. Obrigado pelo convite, obrigado a você. Parabéns pelo trabalho. Nós vamos nos ver nas próximas provas. Estaremos o ano todo. Lá. E obrigado também, agradeço a todo o pessoal do Sistema. E o pessoal da Cupá também vai ser o responsável por fazer as camisetas, que a gente vai dar camiseta também lá no Ironman de Florianópolis. Que legal. Você sabe a historinha da Cupá? Vou fazer um merchan pra eles aqui. Vamos lá. Esse lagartinho que tem, que é o símbolo dele, é o lagartinho típico de Kona. Entendeu? Sim. Então, quem não conhece, entra lá, dá uma olhadinha. O lagartinho é muito bonito. É muito legal. É um baratinho desse tamanho, assim, ó. É muito legal. É muito legal. E vamos aproveitar, então, já que você começou a falar da Cupá, vamos falar de todos os nossos patrocinadores. Então, falamos aqui do 70.3 Brasília, a 4 é um dos nossos patrocinadores, que a gente tem um cupom de desconto para seguro viagem e seguro da sua bike. Se você for cliente da 4, você tem outras vantagens ainda nesse processo, então vale a pena dar uma olhada nos investimentos, investir com a 4. A Juliana, que está lá, ela também é triatleta, então ela vai conseguir conversar com você de atleta para atleta, que é muito importante para a gente. Temos também a Cashme, que é uma fintech do grupo Cirela, que oferece crédito com garantia de imóvel para impulsionar seus sonhos. Aqui também tem um QR Code que você pode olhar todos os produtos oferecidos pela Cashme, e também tem lá o Juliano, que é o CEO e é triatleta também. Temos também a Centauro, um cupom de desconto para você comprar tudo que você precisa para praticar esporte, então tem o cupom do Sistema, e a Z2, que também é parceiro do Sistema, e também tem o cupom do Sistema na Z2, que todo mundo usa, então acho que você deveria usar também. E é isso. Lembrando, o Sistema também tem um cupom de 10% de desconto em qualquer inscrição do simpósio. Pô, essa informação é valiosíssima. Deixei por último. Sistema 10. Entendeu? Boa. É isso daí. Tem um cupom também do Sistema. Tem cupom 10%. Então, se você não fez ainda a inscrição do curso, use esse cupom também, que é importante para todo mundo. Ajuda todo mundo. Isso aí. Muito legal. Mais alguma ressalva? Não, acho que é isso daí. O pessoal... Vejo vocês em Brasília. Não queira ver ele em Brasília, não. Não, mas passa lá pra tirar uma foto comigo, pelo menos, vai, pra dar um oi, assim. Eu recomendo que não encontre lá, não como queira amigo, ver. Como amigo, tudo bem, mas não... Não precisa ser como médico, como amigo, então. Mas aí, ele provavelmente passa lá na transmissão também. Sempre dá, né, as informações do que está acontecendo na prova, pra gente é importante a gente sempre falar, natação, bike, como que tá indo o andamento, sempre dá uma passadinha lá falar com a gente. Então, você pode ver ele na transmissão, mas como atleta eu não recomendo. Não, é verdade. Concordo. E é isso. Então, boa prova a todos que vão competir, a gente vai estar lá acompanhando, torcendo, assistam a transmissão. É legal para vocês que não vão poder estar lá, mostrar para as pessoas, conhecer o nosso esporte. A transmissão é uma ferramenta muito importante para divulgar o triatlon. E agora no 70.3 estou muito feliz porque vão ter muitos atletas profissionais largando e a gente está muito bem representado, tanto no masculino quanto no feminino. Vai ser uma disputa muito legal. Eu estava olhando o start list e falei, não vai ter pausa ali, vai ser uma disputa muito, assim, emocionante de acompanhar. Então não perca. No dia 13 a gente vai estar lá
cedinho, transmitindo a prova, comenta no chat, tem chat para você acompanhar, manda para todo mundo, fica ligado, tudo que a gente vai passar para vocês aqui. E esse foi mais um Extrema Performance. Valeu!